Gabriel Lobato, em nome de Jesus, amém? Tem muita gente para poucas palmas. Adore ao Senhor. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Amém. Abra vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Seu capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. No seu versículo de número 10. Daniel 6, 10. Todos acharam? Está escrito assim: Depois, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Repita comigo. Ele orava e dava graças a Deus. Como também antes costumava a fazer. Você diga amém e se assenta aplaudindo a Jesus. Antes de darmos continuidade, louvar a Deus pela oportunidade que me é dada de mais uma vez estar aqui para servir o reino com alegria. Deus abençoe o bispo, a pastora, pela oportunidade. Foi meio inesperada essa oportunidade. De certo modo eu busquei essa oportunidade. Eu pedi para pregar, tá, gente? Não entenda errado. Pedi uma ajuda pro bispo. O bispo falou assim: então tá bom, eu vou te ajudar, mas se você prega. Eu falei: então amém. E Deus é bom, gente. O diabo não presta, nem um pouquinho. Vamos dar continuidade. A palavra que o Senhor entregou, colocou no meu coração, é de uma certa responsabilidade muito grande. E o peso é muito alto também. Mas eu creio que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas vai ser realizado, o nome dele vai ser glorificado. Quem crê nisso? Aleluia. Meus irmãos, o texto que lemos nos trata acerca da vida, ou melhor, de um episódio da vida desse profeta, que era o profeta Daniel. Esse texto no qual nós acabamos de ler se trata de um episódio que é muito conhecido da igreja. No seu capítulo de número 6, Daniel, ou melhor, a Bíblia, ela nos mostra um pouco acerca da vida que Daniel tinha diante de Deus e também diante dos homens. O tema na qual o Senhor colocou no meu coração é falar acerca da vida de oração que Daniel tinha.
Daniel tinha uma vida de oração na qual é um modelo para aquele que se diz cristão, para aquele que se diz servo, para aquele que se diz filho e cordeiro do reino, ter uma vida de oração. E Daniel foi um homem na qual Deus o impulsionou, lhe deu a oportunidade de ser esse exemplo, de ser esse homem de oração. Daniel vivia na oração. Daniel não só falava de oração, mas também ele orava. Daniel não orava simplesmente uma vez por dia, Daniel orava 3 vezes ao dia. O capítulo 6 se inicia dizendo que o rei Dário ele constituiu 120 presidentes, só que desses 120 presidentes, ele separou 3 dotados de sabedoria para estar um nível acima dos 120. E Daniel foi um dos que se destacou entre os 120 para ser aqueles que iriam, vamos dizer assim, ser o braço direito do rei Dário no seu governo. Daniel foi um dos príncipes na qual o rei Dário escolheu para ser o seu braço direito e governar o reino juntamente com ele, para que o rei não sofresse perca, ou prejuízo, ou dano algum no seu reinado. A Bíblia é muito clara em dizer que Daniel, além de se destacar dos 120, ele se destaca dos 3. E a Bíblia diz, então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Nós podemos ver que a vida que Daniel tinha era uma vida de retidão. Você pode ver que não é um espírito excelente com E maiúsculo, porque se fosse, daria a indicação que seria o Espírito do Senhor. Mas a Bíblia escreve, ela relata com E minúsculo, então não era Espírito do Senhor. Daniel foi homem suficiente para se colocar na posição de dizer: eu vou ser um homem honesto, eu vou servir o meu Senhor como se eu estivesse servindo a Deus. Daniel, através da sua vida de oração, era um homem de princípios. Daniel, através da sua vida de oração, Deus o permitiu viver na plenitude do Espírito aquilo que Deus tinha para a sua vida. Daniel, através da sua vida de oração, ele teve experiências que muitos de nós queremos ter. Só que Daniel também, além de ter uma vida de oração, ele tinha uma vida de renúncia, uma vida separada. Ele fazia jus ao nome, ou melhor, aquilo que Deus deu para nós. E o que é? O título de nós sermos separados. Deus nos santificou, e santo no original significa separado. Então Daniel, em meio a esse reino todo, em meio aos 120, em meio aos 3, ele diz: eu vou ser diferente, porque Deus me chamou para ser diferente, porque Deus o colocou numa posição, em um nível de oração, na qual Daniel falava diferente entre eles, Daniel agia diferente entre eles, Daniel orava diferente entre eles, Daniel concretizava a vontade de Deus de um jeito diferente, Daniel direcionava ele de um jeito diferente, Daniel concretizava as ordens que o rei dava de um jeito diferente, e é por isso que ele se destaca. Porque antes de Daniel, guarde isso, ter uma vida de excelência diante dos homens, antes de Daniel ter a sabedoria que ele tinha diante dos homens, antes de Daniel discernir as atitudes exatas para que o reino viesse a prosperar, antes de tudo isso, Daniel tinha uma vida de oração. E pega essa: a vida que Daniel tinha diante dos homens era apenas um reflexo da vida que ele tinha diante de Deus.
Se Daniel, porventura, estava de pé diante dos homens, é porque 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho diante de Deus. Se Daniel tinha uma sabedoria para instruir o povo, é porque antes ele abria a sua boca 3 vezes ao dia e dizia: Senhor, me dá sabedoria. Porque eu tenho responsabilidades, e quem está ligado vai pegar. Eu tenho responsabilidades e eu não posso falhar com ela. Mas eu entendo que se eu não tiver de joelhos diante do Senhor, eu não posso estar de pé diante desses homens, diante dessa nação. E é por isso que eu reconheço a minha dependência e digo ao Senhor: meu Deus, me ajuda, porque eu sou dependente do Senhor. Então a vida que Daniel tinha diante dos homens era apenas um reflexo da vida que ele tinha diante de Deus. Porque quem ora, meus irmãos, é diferente. Quem ora vê as coisas diferente. Quem ora age diferente. Quem ora faz a obra diferente. Quem ora serve diferente. Quem ora vê uma situação na qual não é muito agradável, ao invés de ele abrir a boca para alguém, ele vai para o joelho e diz: Senhor, toma nas tuas mãos aquela causa, toma nas tuas mãos, Senhor, aquela situação, e glorifica o teu nome mais uma vez. Quem ora discerne as coisas diferentes. Quem ora não toma atitude precipitada, mas antes, nem que seja, meu irmão, para comprar uma bala na rua. Senhor, eu posso. Senhor, eu devo. Senhor, o Senhor está no negócio. O problema da nossa geração é esse, irmão. Antes de cortar aí, cortou aqui, tá? Antes de eu dar aí, Jesus deu em mim, irmão. Foi difícil. Mas um crente, que se diz um crente de oração, seja numa atitude que ele vai tomar, seja em algo que ele vai assinar, seja um projeto que ele vai começar a concretizar, antes dele expor diante dos homens, primeiro ele dobra o joelho e pergunta se Deus está no negócio. Primeiro ele pergunta se Deus está no negócio. Primeiro ele pergunta se Deus está de acordo. Primeiro ele pergunta se Deus é da vontade, primeiro ele pergunta se é da vontade de Deus. Primeiro ele pergunta se a mão de Deus vai estar estendida sobre aquele negócio. Primeiro ele pergunta se o propósito, se o relacionamento, se o carro que ele vai comprar, se o contrato que ele vai assinar, se a casa que ele vai comprar é de Deus. Primeiro ele pergunta. E Daniel era o crente que tudo que ele iria fazer, ele dobrava o joelho e perguntava se era da vontade de Deus. Daniel não era um homem imprudente, ele era um homem prudente. Seja no falar, seja no agir, seja no discernir algumas situações no reino, Daniel era um homem prudente. Só que, mediante a isso tudo, a vida que Daniel levava de oração refletiu na sua vida diante dos homens, e isso causou inveja, porque nem sempre estar na posição vai te trazer um conforto, vai te trazer paz, vai te trazer um aconchego, vai te trazer somente vitórias. Mas quando você está numa vida de oração, quando você está na posição que Deus quer que você esteja, você vira alvo de retaliação. Você vira um alvo do inferno, na qual o inferno, enquanto ele não te derrubar, ele não vai ficar quieto. Só que ele se esquece que quando você vive numa vida de oração, foi dito aqui, Efésios 6:10. Quando você vive uma vida de oração, você tem poder, você tem autoridade, você tem graça, você tem unção, você tem aquilo que o homem não pode te dar. E quando você vive uma vida de oração, não tem capeta, irmão. Não tem principado, não tem macumba, não tem mandinga, não tem nada que o inferno faça que vai prevalecer diante da sua vida. Levante a mão porque eu vou profetizar. Deus nesta noite está dizendo para cada um de nós: se coloque na posição que Daniel se colocou.
Porque quando você se colocar na posição que Daniel se colocou, não vai ter palavra de maldição que vai ficar de pé diante da tua casa. Não vai ter principado, não vai ter potestade, não vai ter demônio que vai ficar de pé. Porque quando você vive na vida de oração, Deus se garante em te ajudar com a sua destra vitoriosa, e o nome dele ser glorificado na sua vida. E Daniel vivia uma vida de oração. Daniel era diferente. Só que a diferença que Daniel adquiriu pela sua vida de oração causou e trouxe para si alguns levantes. E não era de quem estava longe. Não era. Não era de quem não conhecia Daniel. Não era de quem via a retidão de Daniel. Mas era de quem estava no seu convívio. E através do levante que teve contra a vida de Daniel, dos príncipes que tomaram inveja por ver a excelência ao servir de Daniel, se levantaram e deram lugar para o diabo, e eles disseram, a Bíblia diz, gente, não sou eu, que eles falam assim: nós nunca vamos achar nada para acusar esse Daniel. A vida que Daniel tinha de oração fez com que todas as brechas, ou melhor, as possíveis brechas que poderia ter, fossem fechadas, e fizesse com que os seus inimigos batessem a cabeça e dizendo: não dá, eu tento achar aqui, eu vou por esse caminho, eu vou por trás, eu vou por frente, eu vou pela direita, eu vou para a esquerda, mas ele é tão reto que eu acho que a gente nunca vai achar nada. E quando você vive uma vida de oração, na retidão, na posição, na obediência, eles não vão ter argumento para te prejudicar. E através disso vão ter que inventar, porque a sua vida de oração diante de Deus fará com que a sua vida diante dos homens seja tão reta que os seus inimigos não vão ter argumento para te apontar, para dizer que você fez isso, para dizer que você fez aquilo, para dizer que você não tem caráter, para dizer que você não é homem de verdade, para dizer que você não é mulher, que o seu ministério não é de Deus, que a tua chamada não é de Deus, que a tua casa não é de Deus. Quando você vive uma vida de oração, as brechas são fechadas e faz com que os nossos inimigos batam cabeça para ter argumento para falar de nós. Após isso, os presidentes, os príncipes vão até o rei Dário. Diz: Senhor, o que o senhor acha da gente, o senhor assinar um decreto que durante 30 dias ninguém vai poder orar ou fazer petição alguma ao seu Deus ou a homem algum, mas durante 30 dias essas pessoas ou esses homens só vão poder fazer petição, adorar e orar somente ao Senhor. O rei Dário, nesse momento, ele deixa o orgulho, ele deixa a vaidade, porque 30 dias, a proposta foi: nós te faremos Deus por 30 dias. A proposta encheu os olhos do rei Dário. E o rei Dário: eu gostei disso, eu vou assinar. E segundo a tradição dos persas, quando o rei assinava, não poderia ser revogado. Após ser assinado o decreto, chega até o ouvido de Daniel que quem orar vai ser jogado na cova dos leões. Tem uma ameaça ou um decreto em cima de quem ora. Só que Daniel era um homem de princípios. E Daniel, por ser um homem de princípios, ele sabia que melhor do que obedecer os homens era obedecer a Deus.
Daniel sabia que independente do decreto que houvesse sobre a nação, o governo e aquele que buscava ao Senhor, ele tinha a certeza que quando o céu tem algo para fazer, ele não depende do decreto, da sentença, da ordem, do projeto, do levante da terra ou do inferno contra a sua vida. Quando o céu quer fazer algo, meu irmão, não tem nada que impeça, não tem cadeia que não seja despedaçada diante da vontade de Deus, não tem algema que não seja quebrada diante da vontade de Deus. Quando um crente se coloca de joelhos, ele tem a convicção que mesmo que o decreto seja de morte, o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele tem a certeza que não depende da terra para viver aquilo que Deus tem. Ele tem a certeza que independente do decreto, o nome do Senhor será glorificado e não tem nada que impeça disso acontecer. Daniel consegue, ou melhor, ele recebe a notícia que o decreto estava sobre a vida dele. Só que Daniel é o tipo de crente que não tem medo de decreto. Daniel era o tipo de crente que não tem medo de sentença. Daniel era o tipo de crente que não tem medo de afronta. Daniel era o tipo de crente que não tem medo de ameaça. O decreto é: se orar, vai ser jogado na cova dos leões. Só que Daniel, ao invés de temer, o que ele faz? Olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos. E lembra do que eu disse? Orava e dava graças a Deus. Daniel era um homem de princípios e ele sabia que em tudo devemos dar. Em tudo devemos dar. O decreto está lançado de morte. Só que Daniel é o tipo de crente que nós devemos ser. Independente da situação, se vai bem, se não vai bem. Se nós temos, se não temos, se podemos, se não podemos. Se estamos ameaçados por morte, se estamos ameaçados por quem está no nosso convívio, se tem uma sentença que não podemos servir a Deus. Daniel nos mostra que quando levamos uma vida de princípios, de obediência, posicionamento, em tudo nós damos graça. Cutuca esse crente do teu lado para ele acordar e diga: em tudo dai graça, vaso. Se for bem, dá graça. Se não for bem, dá graça também. Porque é o crente que vive uma vida de oração. Ele sabe que através da gratidão que ele tem diante de Deus, o milagre será apenas um reflexo diante dos homens. O livramento será apenas um reflexo diante dos homens. A providência será apenas um reflexo diante dos homens. O milagre será apenas um reflexo diante dos homens. E o nome do Senhor será glorificado através da tua gratidão. Daniel é o tipo de crente que a situação não está indo bem. Só que quando o crente leva uma vida de oração, ele dobra o joelho com uma causa. Só que mesmo não tendo acontecido o milagre, ele diz: Senhor, obrigado pelo livramento. Senhor, obrigado por ter salvado meu filho. Senhor, obrigado por ter salvado a minha filha. Obrigado por ter salvado meu esposo. Obrigado por ter salvado a minha mãe. Obrigado por ter salvado meu pai. Obrigado por ter enviado a providência. Obrigado por ter realizado o milagre. Obrigado por ter curado. Obrigado por ter transformado. Obrigado por ter restaurado a minha casa. Obrigado por ter restaurado o meu casamento. Obrigado por ter restaurado a minha vida. Obrigado por me dar uma nova oportunidade. Porque quando o crente leva uma vida de oração, mesmo que o milagre não tenha acontecido, ele já levanta dando graças, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E através da tua gratidão, o milagre vai acontecer.
Daniel agradece pelo livramento que ele ainda nem tinha tido. Daniel orava quando não era para orar. E Deus está dizendo, não troque a sua intimidade por nada. Não troque o teu secreto, o teu íntimo por nada. Ah, mas o decreto é de morte. O que eu faço? Continuo orando. Mas não tenho como orar, porque se orar eu vou ser jogado na cova dos leões. Continue orando. Porque a oração, ela é o oxigênio da alma. Sem oração, a sua alma não vive. Sem oração, você sobrevive, mas não vive. Sem oração, você não desfruta daquilo que Deus tem. Sem oração, você vive uma vida rasa. E Deus já disse essa noite, eu não quero mais te deixar no raso, eu quero te levar no profundo. Só que para ter intimidade é preciso ter uma vida de oração. Sem oração não tem intimidade. Sem oração não tem poder. Sem oração não tem autoridade. Sem oração não tem graça. Sem oração você peca. Sem oração não tem vigilância. Sem oração não tem diálogo com o Pai. Não troque a sua intimidade por nada. Não troque o seu secreto por nada. Jesus ainda nem tinha vindo para a terra, mas Daniel sabia que o Pai que vem em secreto vai honrar publicamente. Que o Pai que não vê quando os homens estão vendo, o nome dele é glorificado. Que o Pai que quando te vê no secreto, mostra que você é reto diante dele, diante dos homens. Daniel sabia que melhor do que abrir a sua boca e dizer, Senhor, me livra, me preserva, ele foi para o secreto, orar e dar graças. Então seja grato. Se vai bem, ore. Se não vai bem, ore também. Independente da situação que aconteça, orai sem cessar. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. Quando nós vemos que Daniel, ele se dobra no secreto. Só que Deus permitiu o levante ir até a casa dele e ver que ele estava descumprindo o decreto. Eles se ajuntam, vão até a casa de Daniel. Vê que Daniel está orando. Só que eles olham e dizem, agora nós temos argumento. A gente não tinha o que falar. Mas com o decreto que a gente propôs, agora a gente tem o que falar. Vamos até o rei. E vamos falar que Daniel está descumprindo. Quando eles chegam até o rei Dário, diz, rei, o senhor lembra? O senhor assinou um decreto aí, que quem orasse, a não ser ao Senhor, durante 30 dias, seria lançado na cova dos leões? O rei falou, é verdade, eu assinei esse decreto. Só que o rei fala, mas e aí? Onde vocês querem chegar? Eles olham e dizem, Senhor, sabe Daniel, aquele que veio lá de Judá, ele está descumprindo o decreto. No mesmo instante, o rei Dário, por amar a vida de Daniel, pelo jeito que ele servia a ele se entristece, porque ele diz, meu Deus, eu imaginava tanta gente, mas justo Daniel, e aí a afronta veio, rei, não vem, sabe que você gosta dele, só que segundo a tradição, você não pode revogar. O rei é verdade. A Bíblia diz que o rei tentou o dia todo achar alguma coisa, alguma brecha, mas não conseguiu para ajudar Daniel. Ele diz, não tem mais jeito. É agora que eu vou ter que chamar Daniel. E lá vai a aplicação. Tem gente que até quer ajudar a gente. Só que essas pessoas não entendem que aquilo que Deus vai fazer, o milagre que Deus vai fazer, a providência que Deus vai enviar, a salvação que Deus vai trazer, a cura que Deus vai liberar sobre as nossas vidas,
A restauração do ministério, a restauração da casa, não vai vir do homem, não vai vir daquele que tem a compaixão pela nossa vida. Mas assim como Davi entendeu que aquilo que nós precisamos não está no homem, mas está em Deus, que nós íamos ter o mesmo pensamento de Davi. Qual era o pensamento de Davi? Eu estou olhando para baixo, o homem não me concedeu aquilo que eu precisava, e é por isso que eu vou elevar os meus olhos para os montes. O meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro não vem daquele que quer me ajudar, o meu socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro não vem de Dário, o meu socorro não vem daquele que quer me ajudar, o meu socorro, ele vai vir do Senhor que fez o leão, que fez o inferno, que fez o meu inimigo, que fez tudo que nós conhecemos. O meu socorro vem dele, e quando eu entender que o meu socorro vem dele, aí o milagre vai acontecer. O rei Dário tentou e não conseguiu, gente, ajudar Daniel. Após isso, Daniel é pego. E agora o negócio fica top. Daniel é pego. É lançado na cova. Só que rei Dário tinha uma convicção tão grande, pela retidão que Daniel tinha diante deles, que ele diz: Daniel, o teu Deus, a quem tu suplica de dia, de noite, à tarde, de manhã, ele vai te livrar disso, eu creio. Quem crê vai levantar a mão. A tua retidão diante de Deus, eu já disse, fará com que você seja um grande homem diante dos homens. E a tua retidão diante dos homens será tão grande, que mesmo aquele que não serve ao teu Deus terá a convicção que o nosso Deus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele livra. Ele é um Deus poderoso, que para ele não há impossível. A sua retidão fará com que até aqueles que não servem a Deus terá a convicção que, independente da cova, o nosso Deus é poderoso para livrar. O nosso Deus é poderoso para fazer. Independente do levante, não vai prevalecer. Independente da afronta, não vai prevalecer. Independente do decreto contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua família, contra a tua chamada, não vai prevalecer, porque o nosso Deus é maior. E a palavra nos garante que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É por isso que Dário tinha a convicção em dizer: Daniel, eu não posso te livrar da cova dos leões, mas o Deus a quem tu suplica de dia e de noite, ele vai te livrar dos leões. Daniel é jogado na cova dos leões. E após isso, foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei gostava tanto, ele amava tanto Daniel, que a Bíblia é clara em dizer que ele passou a noite em jejum. E Deus está dizendo: a sua retidão fará você ter crédito no céu e consequentemente crédito na terra, porque até aqueles que não servem vão jejuar por amor à sua vida, vão jejuar por amor e crendo no seu livramento, crendo na sua vitória, crendo no milagre, crendo na cura, crendo na salvação. Porque quem tem crédito no céu, tem crédito na terra. E a Bíblia diz que pela manhã o rei Dário se levantou e foi com pressa até a cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, só que ele estava triste. Daniel, você está vivo, Daniel? Me responda.
Daniel, será que teu Deus te livrou? Mata esse bicho, gente, em nome de Jesus. Misericórdia. Sangue, fogo. Sai, em nome de Jesus. E o rei, nem o rei estava acreditando mais. E a Bíblia diz, versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões. Oh glória, isso é lindo. Daniel, ou melhor, o rei achou que Daniel estava morto. Só que Daniel abre a boca e diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Levante a sua mão que eu vou liberar a palavra. Deus me trouxe essa noite para te dizer: o decreto pode ter sido lançado, que se orar, se servir a Deus, tu vai morrer. Só que Deus me trouxe essa noite aqui com uma resposta de Deus. O leão pode estar rugindo, os leões podem estar bramando ao seu redor, mas maior do que esse leão que está bramando ao seu redor é o leão da tribo de Judá, que está dentro de você. E quando ele ruge, não tem capeta que prevaleça. Maior é o leão que está dentro de você, maior é o Deus que está dentro de você, maior é o Criador dos céus e da terra, maior é o teu Deus, maior é o teu Deus. Oh glória, aleluia. Adore a Ele por alguns minutos, adore a Ele, adore a Ele. O leão da tribo de Judá merece ser adorado. Quando Ele quer fazer, não tem capeta que fique de pé. Quando Ele quer fazer, não tem cadeia que prevaleça. Quando Ele quer fazer, não tem decreto que prevaleça diante dEle. Oh glória, aleluia. Eu estou com esse crente do teu lado e diga: maior é o leão que está dentro de você, maior é aquele que está dentro de você. O mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego vai estar contigo na cova. O mesmo Deus que esteve com José na cisterna vai estar contigo nessa cova. O mesmo Deus que esteve com João no tacho de azeite quente é o mesmo Deus que vai estar contigo nesta cova. Esta cova não é para te matar, esta cova é para te fortalecer, esta cova é para te dar experiências e mostrar que o leão que está dentro de você, o rugir dele é maior do que o diabo, o rugir dele é maior do que qualquer principado que se levante contra a sua vida. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Então vamos lá. A mesma mão que jogou Daniel na cova, mesmo não querendo jogar, mas a mesma mão que jogou Daniel na cova é a mesma mão que vai tirar Daniel da cova. Eu não sei quem é que está tentando te prejudicar. Eu não sei qual foi o decreto, qual foi a sentença, qual foi o possível prejuízo. Levante, mas Deus está dizendo: fique em paz. A mesma mão que te prejudica será a mesma mão que eu vou usar para te livrar dessa cova. E ordenou o rei. Então o rei muito se alegrou, perdão gente. O rei muito se alegrou a si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele.
porque crer no seu Deus. Então, para quem crê, tem livramento. Tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua saúde, tem livramento para o seu ministério, tem livramento para a sua família, tem livramento para a sua vida. Deus está dizendo, se você crer, tem livramento. Se você crer, eu vou fechar a boca do leão. Se você crer, eu vou destronar, eu vou quebrar, eu vou anular, eu vou desfazer, eu vou fazer com que meu nome seja glorificado. Porque eu posso, eu faço, eu mando, eu dou, eu desfaço, eu levanto, eu abato, eu dou vida, eu mato por amor aquele que me serve. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Deus está dizendo, essa meia dúzia que se levantou contra a sua vida, eu até vou permitir te lançarem na cova, só que a cova para você não vai ser ponto final, vai ser uma vírgula e uma experiência para contar. Mas para essas pessoas que tentaram te prejudicar, será morte, será ponto final. Nunca mais tu verás esse levante contra a sua vida. Nunca mais você verá essa meia dúzia que se levantou contra a sua vida. Para muitos, a cova seria o seu fim, mas só foi um passeio, uma experiência, um milagre e um livramento de Deus para você testemunhar. Mas para essas pessoas, o mal que ela queria lançar sobre a sua vida vai voltar contra ela. Porque está sobre ti o mesmo escudo que estava sobre Abraão. Se abençoa, será abençoado. Mas se amaldiçoa, será amaldiçoado. E é lamentável, gente. Porque até quem não tinha nada a ver, as suas mulheres e os seus filhos, antes deles chegarem no fundo, os leões já tinham esmigalhado eles, se apoderado, e esmigalharam todos os ossos. Então Deus não vai dar mais chance para esse levante vir de novo sobre a sua vida. Do mesmo jeito que Deus despedaça todo o jugo por causa da unção, esse levante, essas pessoas, esses demônios serão despedaçados. E aquilo que era para te causar morte, te causará testemunho. E para essas pessoas que estão achando que se fizer o levante, te lançar na cova, vai te matar, Deus está dizendo, deixa comigo. Porque aquilo que eles acharam que iria te matar, mas se só te fortaleceu, eu vou usar para acabar. Eu vou usar para pôr o ponto final. Eu vou usar para escrever uma nova história para a sua vida. E nunca mais, nunca mais, nunca mais, eu vou repetir até você entender, nunca mais, nunca mais, nunca mais você passará por essa cova. E aqueles que tentaram te amaldiçoar serão amaldiçoados. E lembra da mão que escreveu o decreto dizendo, se orar para qualquer Deus, vai ser morto. A mesma mão que escreveu o decreto de morte contra a vida do justo, vai ser a mesma mão que vai escrever. Versículo 25, Ian, joga aí, por favor. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. Antes o decreto era de morte, agora o decreto é de paz. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam. Já teve gente que ficou de pé porque entendeu. Em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é um Deus vivo e para sempre
permanente. E o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio é até o fim. Para Daniel ele foi livramento. Para Elias ele foi provisão. Para Jesus ele também foi provisão. Para Jairo ele foi ressurreição. Para a mulher do fluxo de sangue ele foi cura. Para Pedro ele foi milagre. Só que Deus já está mandando dizer para Ebenezer nessa noite: Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que salva. Ele opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que realiza. Ele é o Deus que, ao invés de colocar ponto final, coloca um ponto que vai fazer a tua história virar a página dela, e o nome dele será glorificado. E quem crê nessa palavra, levante a mão, adore a ele, abra a boca, dê glória, porque ele merece ser adorado. E eu encerro. Versículo 28, Ian. Joga aí, por favor. Daniel passou pela cova quantas vezes, gente? Só a pastora está no culto? Quantas vezes Daniel passou pela cova? 1, 2, 3 e... Quantas vezes? Meu Deus, gente, é muita gente para pouco barulho. Misericórdia, vocês estão cansados? Já é sexta, amanhã pouca pessoa trabalha, gente. Misericórdia, vamos terminar. Oxi. Versículo 28. Antes de eu ler. Quantas vezes Daniel passou pela cova? Foi uma vez. Versículo 28. Eu vou ler para você entender. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Daniel passou pela cova uma vez, mas a prosperidade que veio sobre a vida de Daniel veio dobrada. Eu não sei qual foi a cova, a fornalha que você tem passado, passou ou vai passar, mas tenha consciência que a prosperidade, a honra, a glória que virá em seguida será dupla. Tem dupla honra para quem permanece. Tem dupla honra para quem permanece na oração. Tem dupla honra para quem permanece na obediência. Tem dupla honra para quem se posiciona. Tem dupla honra para quem não desiste. Tem dupla honra para quem permanece. Tem dupla honra para quem vive de joelho diante de Deus. Tem dupla honra para quem renuncia. Tem dupla honra para quem se separa em meio a uma geração corrompida. Tem dupla honra chegando para quem permanece e para quem sai da cova. E quem crê nessa palavra, levante a mão, abre a boca e dê glória. Se coloque de pé. Deus falou com você essa noite. Obrigado, bispo. Deus falou com você essa noite? Graças a Deus. Acho que tempo eu não tenho. Mas só para quem